Jovens e velhos santistas, certas histórias, certos casos que acontecem, não só no mundo do futebol, mas como na vida de uma forma em geral, precisam ser analisados com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, com muita técnica, com muito conhecimento. Eu deixei para começar a gravar esse vídeo sobre o caso Neymar Robinho Júnior pouco antes das 11 da noite. Eu tinha alguns compromissos neste domingo, mas enquanto eu cumpria estes compromissos, eu fui conversando com pessoas depois de ler a matéria do GE sobre a agressão, o quiprocó, a confusão entre Neymar e Robinho Júnior. Só antes de prosseguir, eu vou abrir um parênteses aqui. As pessoas precisam parar com teoria da conspiração, achando que tudo é feito de forma... os jornalistas se reúnem numa sala escura e torcem e começam a dizer assim, o que nós vamos fazer para prejudicar o Santos hoje? Ninguém que cobre o Santos no dia a dia, alguém que fala do Santos eventualmente de longe, pode ser que realmente queira que o pior aconteça para o clube, mas para todos nós que cobrimos o dia a dia do Santos, seria muito melhor que o Santos estivesse vencendo, que o Santos estivesse classificado antecipadamente na Sul-Americana, tivesse deixado a sua classificação engatilhada na Copa do Brasil, tivesse nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, porque eu vi este mês que terminou de abril o desinteresse do torcedor do Santos pelo conteúdo que eu produzo aqui, inferior aos últimos 8 meses. Posso assegurar isso para vocês. Por quê? Porque o Santos não está bem. Para a gente, a notícia ruim não vende. Isso é algo que pode servir para algumas programações, mas para conteúdo de futebol não. Então, qual seria o objetivo de alguém plantar uma notícia, criar um fato para desestabilizar o Santos, porque isso seria positivo? Não, pelo contrário. Aliás, quem não tem diploma de jornalista, porque infelizmente hoje a gente tem que conviver com muita gente que dá notícia sem ter responsabilidade. A primeira coisa, dizer que não há notícia nesse fato que aconteceu, quem fala isso, desculpa, sabe, tem que estudar 4 anos, trabalhar 10 na área, para depois me dizer que ali não reside notícia. Ah, coisa de treino. Não. Não é coisa de treino. Não é coisa de treino. O que aconteceu, pelas apurações do GE, de outros companheiros, pela repercussão e pelo que eu ouvi, não é só mimimi, não é coisa de treino, desculpa. Então, assim, Neymarzetes, influencers, tuiteiros, páginas sem rosto, não venham querer ensinar o Padre Nosso ao vigário. Claro que nem todo jornalista é bom, nem todo jornalista é responsável, nem todo jornalista tem qualidade, mas isso não quer dizer que pessoas que não têm estudo têm mais capacidade, têm mais conhecimento do que uma parcela considerável dos profissionais de comunicação. Aliás, tem gente que produz conteúdo e que não é profissional de comunicação que é melhor do que muitos colegas que têm diploma. Eu entendo isso. Agora, não venha dizer, se você não tem formação, não venha dizer que o que aconteceu no Santos hoje não é notícia. Tá? Vamos parar por aí. Porque assim, o mundo hoje é uma estupidez, uma loucura com essa coisa da informação. E não é só no futebol, é em tudo. As pessoas falam de coisas que elas não entendem. As pessoas ouvem só um lado da história. As pessoas falam aquilo que o público delas quer ouvir. Né? O tal do viés de confirmação. Tem estudos sobre isso. O público dá engajamento, gera clique, gera dinheiro para quem diz o que você quer ouvir. É muito fácil dizer o que você quer ouvir. É muito fácil. É contraproducente, inclusive, para quem produz conteúdo, manter firme um posicionamento, como, por exemplo, a questão de um treinador que deve ser demitido ou não, de um dirigente que deve ser criticado ou não, até que um jogador mereça ser criticado ou não. Então, assim, vamos parar com esse negócio, tá?
Quem não é profissional da área, meça bem as palavras ao tentar justificar e dizer, a culpa é da imprensa. É muito fácil falar a vida inteira, desde que eu sou moleque, eu escuto, inclusive de políticos, dizer quando surge um escândalo, não, a culpa é da imprensa, a imprensa está inventando isso porque quer nos desestabilizar. E as pessoas precisam parar de ser ingênuas, parar de ser, como é que eu vou dizer, se iludirem com certas coisas. Por exemplo, não tem quem defenda mais o Neymar do que eu. Teve alguns episódios que o Neymar, nesta passagem dele pelo Santos, participou, em que eu toquei no assunto, mas nem me aprofundei neles, justamente pelo fato de entender que o Neymar hoje é um sujeito que precisa de ajuda. E ele, depois que parar de jogar bola, vai precisar de muito mais ajuda. Guardem o que eu estou falando no domingo, dia 3 de maio. O Neymar, se não tiver a orientação e o apoio necessário, não vai ser dinheiro, não vai ser fama, não vai ser apoio de neurolinguística, religioso, que vai segurar a bronca do Neymar depois que ele parar de jogar bola. Se já no término da carreira ele está desse jeito, imagina quando ele terminar de jogar. Então, dito isso, não tem ninguém que defenda mais o Neymar do que eu. Outro dia, quando ele teve lá no jogo do São Lourenço, eu fiz aqui uma ampla defesa da imagem dele, da importância dele para a história do Santos. Desde sempre. Eu jamais questionei os valores que o Santos paga por ele, apesar de saber que é muito, e que o Santos tinha que ter a responsabilidade de dizer não posso pagar, né? Mas por tudo que o Neymar representa para a história do Santos e fora do campo, se o trabalho fosse mais bem feito, se o clube tivesse moral para cobrar do Neymar, se o Santos não devesse 100 milhões para ele, se não devesse chuveiro, lençol, reforma no CT, se tivesse ordem dentro do clube, se tivesse hierarquia dentro do clube, ele no Palmeiras não faria isso. No Flamengo ele não faria isso, mas no Santos faz, porque devem para ele. E porque ninguém controla o Neymar. O fato é esse. Então, isso é uma coisa. Eu me sinto à vontade, porque eu defendo o Neymar, e depois que tudo isso passar, depois que terminar a carreira dele, eu vou torcer para que ele encontre a paz. Que ele seja feliz, que ele entenda o que aconteceu na vida dele. Eu não acredito que ele vá para a Copa, né? Não acredito, sinceramente. E eu não sei como é que isso vai impactar o restante do contrato dele no Santos, se vale a pena ele continuar aqui. E eu defendo o Neymar porque sei que ele dentro do campo, com ele dentro do campo, a despeito do Santos ter rendido muito bem contra o Palmeiras, sem ele, os números mostram que a presença dele é positiva para o Santos. O número é estatístico, eu não estou chutando isso. Tem dados que mostram que com ele em campo o Santos tem mais chances de vencer o jogo. Mas essa estada dele no campo não precisava ser por 90 minutos e nem desde o começo da partida. Podia ser diferente. Ele podia ter jogado contra o Palmeiras. E a notícia que chega é que pegou mal na CBF ele ter se recusado a jogar. E para quem é um pouquinho inteligente, ouviu a coletiva do Cuca, que ele começa a elogiar o gramado do Allianz Parque. Não, é macio, muito bom, melhor do que muito gramado aí. Vocês acham que o Cuca falou isso? Ele tirou da onde isso aí? Qual foi o objetivo dele ao falar isso? Tipo, olha, eu quis trazer o Neymar, ele não quis vir. Então ele soltou essa. E para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, pingo é letra. E por que eu estou falando tudo isso antes de entrar no caso? Causaria espanto se a notícia que foi divulgada pelo GE, que tem camadas diferentes, trazidas por outros companheiros, mas que, por exemplo, no vídeo do Lucas Mussetti, tem um dado momento em que ele fala: a família do Robinho Júnior não gostou do que aconteceu e foi conversar com a diretoria, pediu explicações para a diretoria. Então, nada, não é que não teve nada, algo aconteceu. Se o Lucas Mussetti também está dizendo que a família do Robinho foi... Porque, assim, cada um pesa a tinta do jeito que acha melhor, né? Mas o Lucas Mussetti disse que a família do Robinho cobrou a diretoria. O Wagner Frederico deu a mesma versão do GE. E disse mais, disse que a família vai pedir as câmeras. Vai pedir as câmeras do treino, as imagens do treino, porque diz que é gravado,
para levar essa história adiante. Aliás, eu fico imaginando o Robinho pai preso, o que ele deve ter, depois de ter escutado essa história toda, o que ele deve, como ele deve estar se sentindo, como ele deve estar, o que ele deve estar pensando e o que ele diria para o Neymar agora numa hora como essa, né? Mas eu também fui ouvir, também fui escutar. E o que eu escutei foi que, primeiro, a versão que o GE soltou é real. Mas também escutei que a versão que o GE soltou é real e foi encaminhada para o GE por gente no clube que tinha interesse. E aí é o erro do Neymar, que ele comete, como sempre. Ele não pode dar margem para nada, porque dentro do Santos tem gente que gosta dele, tem gente do Santos que não gosta, como tem gente na mídia que gosta dele e a maioria não gosta. Então, imagina essa história nesta segunda-feira, ao longo dessa semana, como isso vai repercutir colunistas, atrizes, ex-jogadores, não sei o quê. Ele dá margem. A gestão de carreira dele é péssima. Aí tem gente, não, mas a gestão de carreira do Robinho Júnior também é ruim. Porra, você está falando de um cara de 34 anos que é o capitão do time. O moleque tem 19 anos. Ele achou ruim ter tomado um drible? Ele estava folgando no treino. Quantas vezes o Neymar não folgou no campo? Não foi nem no treino, foi no campo. Ele deu chapéu no Chicão com a bola parada. Ele cansou de fazer graça depois que o Santos estava ganhando de 3-4. E ele sempre foi cobrado, por que não faz isso desde que está 0-0 e tal? Né? Eu não sou contra, não. Eu acho que tem que fazer mesmo. E tem que deixar fazer no treino. Quem quer que seja. Foi falado de rasteira e de tapa. O Wagner Frederico falou que teve tapa. Como o GE também falou que teve tapa. Como o Lucas Mussetti disse que teve gente que viu tapa, teve gente que não viu tapa, que não sabe qual é a intensidade. E aí, como aconteceu o fato, vazaram de primeira para um órgão de imprensa que é um portal gigantesco de comunicação. Não é um canal nichado como o meu, ou como outros. Porque por mais que a gente repercuta, os nossos canais são canais nichados. Esse aqui é um portal de alcance nacional. Teve um objetivo? Isso teve. Se não fosse verdade, ainda digo mais para vocês. Se eu sou responsável pela comunicação do clube, claro que aí eu vou deixar claro o seguinte: não são os profissionais da comunicação do clube, é quem está acima deles. Se eu estou acima deles, eu ligo para o profissional de comunicação do clube e falo, manda soltar uma nota agora, dizendo que é mentira o clube, que até agora não se manifestou. É mentira e nós vamos pedir para que provem isso aí. Alguém fez isso até agora? O Neymar soltou post no Instagram? A despeito dele ter pedido desculpa depois para o menino, segundo consta, e o menino não ter aceito, não ter aceitado? Eu não vi o post no Instagram do Neymar. Eu não vi. Vocês viram? Não sei se teve. A matéria do GE diz aqui, o GE procurou o Santos, que informou que não se manifestaria. O empresário de Robinho também informou a reportagem que não irá se pronunciar. A assessoria de Neymar foi procurada e disse não ter conhecimento sobre o assunto. Ninguém está sabendo de nada. Quer dizer, a imprensa divulga, o negócio repercute, teve colega sentando o cacete, teve colega tentando contextualizar, e nenhuma das partes envolvidas se manifesta. Se fosse mentira, tinha a nota conjunta dos três na hora para né, já tinha foto, vídeo dos dois abraçados. Eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Qualquer um que seja profissional de comunicação e não esses tuiteiros, blogueiros, páginas sem rosto, que não sei o que diz que é mimimi, que estão aumentando, que isso é coisa de treino. Cara, o que a opinião pública pensa, assim, em termos de
construção do fato, desculpa, pouco importa. O que importa é a gestão de crise. Como o clube precisava ter se posicionado e as partes envolvidas também sobre o fato. Como ninguém está calado, não tem inocente em silêncio. Né? Inclusive é o thumb desse, o silêncio dos inocentes, não é o vídeo do especial do Cine Rocks, mas esse é o fato, o silêncio ensurdecedor. Outra, quem cala consente. Como é que faz? Então vocês acham que não teve nada? O que eu ouvi é que teve. O que o Gé ouviu é que teve. O que o Wagner Frederico ouviu é que teve. O Lucas Mussetti falou que a família do Robinho foi falar com a direção do Santos e cobrar explicações. Gente, não é coisa de treino. Eu vou até colocar no condicional aqui para dar margem a interpretações. Se teve tapa na cara, isso é agressão. Isso é agressão. Se teve, isso é boletim de ocorrência. Seria justa causa numa empresa qualquer. Mas como é que você mete justa causa no ídolo do clube? Como é que você mete uma justa causa no cara que te agrega tecnicamente quando está bem? Isso ninguém nega. E para quem você deve uma fortuna. É nesses pontos que a falácia da reconstrução da gestão Marcelo Teixeira vai por água abaixo. Porque nessas horas é que você tem que ter liderança. É num fato como esse que você tem alguém que vai lá e gerencia a crise. É nessas horas, aí não adianta vender versões diferentes para veículos de comunicação e jornalistas e produtores de conteúdo diferentes. Porque, aliás, isso não é a primeira vez que a diretoria do Santos faz. Ela faz essas coisas e deixa que um fale uma coisa, outro fale outra, um fale alguma coisa um pouco parecida com isso, outra um pouco parecida com aquilo, e a torcida fica, ao invés de discutir o fato em si, fica discutindo se esse jornalista presta, se esse canal presta, se esse portal é bom, se não é. Um falou isso, o outro falou... Desculpa, ninguém é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é a parte interessada. Quando a parte interessada se cala, o que a gente vai interpretar? Ninguém vaticina nada. Ninguém dá um ponto final em discussão nenhuma. Comigo, não. O cara vem assim, falou, ponto final. Fulano disse. Não me interessa o que fulano disse. O que me interessa é a diretoria do Santos e as partes envolvidas falarem algo sobre a questão. Eles podem passar a madrugada inteira discutindo, chegarem nesta segunda-feira, prepararem um videozinho do Instagram, e aí está tudo bem, porque tem gente que não sabe lidar com crise, e eu estou dizendo torcida, que não sabe lidar com problema, que prefere passar a poeira para baixo do tapete, porque é melhor não ver. Tem coisas que é melhor, enquanto eu não estou sabendo, o problema não existe. Mas só mostra como o clube é desorganizado. Como o clube não tem regra, o cara não quis jogar. O técnico soltou uma indireta para ele na coletiva dizendo que o gramado do Allianz Parque era macio. E vocês não perceberam isso? Vocês não perceberam que se não fosse nada, se não tivesse acontecido nada, mas ato contínuo, teria havido uma manifestação veemente contra essa notícia? E entraria-se na justiça contra quem falou. Vocês estão levantando aqui um falso testemunho. Processa o GE, processa quem quer. Provem. Por que ninguém fez isso? Porque parte da torcida tem rejeição ao GE, por conta do GE ter comprado várias histórias da SAF, do CT e tal, do estádio, ou por simplesmente ser da Globo. Cara, assim, eu gostaria que as coisas fossem de outra forma. Eu gostaria que as coisas fossem resolvidas de outra maneira. Eu gostaria que a carreira do Robinho Júnior, que também, eu concordo, deveria ser olhada de outra forma. Por exemplo, eu já, nesta segunda-feira, tiraria o Robinho Júnior da delegação que vai para o Paraguai. Tiraria.
Tiraria e chegaria na família dele, como o Elano deu entrevista dizendo que ele precisa descer para jogar no Sub-20 e eu voltaria o Robinho Júnior para o Sub-20. Se ele não quiser jogar no Sub-20, ele vai ser tão indisciplinado quanto o Neymar foi em relação a ele. Então, a prova, inclusive, que ele devia dar, porque ele precisa jogar, de preferência com os moleques da idade dele. Porque ele entrar no time para ser secretário de lateral, como eu disse na live pós-jogo, não adianta, não faz sentido, não tem necessidade. Então, tira ele do time, tá? Porque ninguém vai tirar o Neymar, né? Tira, tá lá o Matheus Xavier, sei lá, sobe mais alguém para completar o elenco, porque tem um monte de inscrito na Copa Sul-Americana, né? Até porque, assim, se a família dele está com sangue nos olhos, não vai ser uma noite dormida e uma viagem para o Paraguai que vai resolver as coisas. A não ser que o menino, sei lá, realmente deixe passar, deixe para lá e tal, mas não deveria ser assim. Ele tinha que ser cuidado pelo clube agora. O Neymar precisa ser chamado para conversar e pelo jeito vai ser, e no caso do Robinho Júnior, assim, chega a ser constrangedor para ele, né? Então, assim, como é que está essa gestão de crise? Vai ter videozinho no Instagram, nota oficial, algum dirigente vai se manifestar, o Alexandre Matos vai dar alguma entrevista para alguma rádio de São Paulo, o presidente Marcelo Teixeira, para dizer que não é nada disso, que inventaram tudo? Aí cabe a você acreditar ou não, né? Cabe a você acreditar ou não. Assim, a direção do Santos tem dado motivo para vocês confiarem 100% no que eles dizem, no que eles fazem? O Neymar tem dado motivo 100% para vocês acreditarem no que ele faz, no que ele diz? O próprio Robinho Júnior. A carreira dele está sendo tocada da forma como deveria? Ele folgou no treino mesmo? O que é folgar no treino? Ele está abusando? Mas não querem que o cara tenha personalidade? Se ele tem personalidade, a gente reclama. Se ele é um mosca morta, que nem muitos jogadores jovens são, infelizmente, hoje em dia, a gente reclama também. Então, quem que a gente está formando? Quem é que está dando suporte psicológico para esses atletas? Tem no clube? Tanto para o veterano de 34 anos, que é capitão do time e que adorava tirar onda dos adversários dentro de campo, quanto para o menino que está subindo carregando uma bigorna nas costas por ser filho de quem é e porque a torcida gritava o nome dele achando que ele ia ser a solução para o time no segundo tempo. E ainda continua a gente me mandando mensagem, achando que ele ia entrar contra o Palmeiras e ele ia arrebentar. Se ele não consegue nem dar conta da intensidade do jogo do profissional. E por que a gente está discutindo o Neymar? Por que a gente está discutindo o Robinho Júnior? Porque o clube não tem rumo. A Manaus à deriva. Aliás, como colocaram na música da viagem lá para o jogo anterior na Argentina, né? Eu tenho que falar um pouco mais sobre esse caso e falar sobre o término da rodada do Campeonato Brasileiro. Fazer isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. Já estamos aqui com mais um vídeo do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformática.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E você dizendo que viu no Canal 10, tem 10% de desconto no serviço na Exatec Informática. Com a gente também o Restaurante Espanhol e Sabores da Terra, unindo o melhor do Brasil e da Espanha, Brasil e Espanha juntos à mesa, aberto ao público de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde, agenda para jantares e reservas no WhatsApp 13 41410277, 13 41410277. O Restaurante Espanhol e Sabores da Terra fica dentro do Centro Espanhol de Santos. A entrada é pela Rua Lateral, Rua Espírito Santo, número 9, no Campo Grande. A entrada principal do Centro Espanhol é pela Ana Costa, mas o restaurante é pela Rua Espírito Santo, tá bom? Aproveite que estamos caminhando para o finalzinho aí do Restaurant Week, vá lá,
conferir o menu especial do Restaurante Week esses dias também, alusivo à Copa do Mundo esse menu, tá bom? Conheça mais no Instagram, @espanhol, espanhol Sabores da Terra, tá bom? Nesse começo de vídeo eu peço para você que não é inscrito no canal que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, dê o hype, se quiser torne-se membro, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E tem o nosso Pix, que é o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Bom, antes de dar prosseguimento aqui, deixa eu dizer que se a gente fosse depender de alguns times, a gente estava na roça, né? O Atlético Mineiro, o Cruzeiro perdeu, já tinha falado isso para vocês no vídeo anterior, né? Perdeu do Atlético. Estávamos contando com o Fluminense, que perdeu do Internacional por 2-0, mas o Mirassol salvou a pátria, né? Ao vencer o Corinthians por 2-1, o Santos e o Corinthians têm 15 pontos, campanhas muito iguais, 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O saldo de gol dos dois é -3, só que o ataque do Santos foi mais produtivo, fez 19, e o do Corinthians só fez 10 gols. Então, o saldo é negativo, mas os gols marcados estão colocando o Santos em 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Que se aproveite, portanto, na próxima partida, né, que é contra o Red Bull Bragantino, para o Santos dar uma escapada. Aliás, o Red Bull Bragantino que venceu a Chapecoense. Chapecoense só ganhou um jogo no campeonato que foi do Santos, infelizmente. Bom, dito isso, meus caros, eu peço que vocês, sobre o caso do Robinho Júnior e do Neymar, ouçam várias versões. Várias versões. Tirem as suas conclusões, leiam. O Diário do Peixe também trouxe a apuração dele. O Diário do Peixe trouxe uma apuração diferente do GE. Eu respeito, vocês sabem que eu elogio aqui demais o Diário do Peixe, mas aí eu desconfio que tem gente no Santos que faz isso. Aliás, o próprio Giovanni Martinelli chegou a ter que ameaçar no Twitter uma vez, porque eles deram uma notícia e a notícia foi desmentida depois, acho que foi a contratação do Vitinho, do Internacional. Então, tinha a fonte cravando coisa, passando para a imprensa e depois dizendo que a coisa não caminhou, né? E eu lembro do Giovanni falando isso, né? Porque estavam brincando, as tais fontes, né? Estão brincando com os jornalistas. E eu acho que não é brincadeira, não. Tem coisa que é feita de propósito. Tipo, você fala um negócio para um, fala outro para outro, deixa que a opinião pública fica discutindo quem é que está certo. Se é o GE, se é o Diário do Peixe, se é o Lucas Mussetti, se é o Wagner Frederico, se é não sei quem, fica discutindo. E a gente esquece o fato principal, porque a torcida está na cortina de fumaça, discutindo o jornalista, discutindo o veículo de comunicação, e não o fato em si, né? Potencializado por alguns que estão querendo dizer que não é bem assim, que estão plantando crise e tal, gente que não tem responsabilidade alguma com a notícia. Porque se essa matéria aqui do GE não tivesse sido bancada pelos editores do GE, a Ana Canhedo e o José Edgar de Matos correm o risco de perder o emprego. Se eles não escrevem, assim, vocês têm que entender como funciona a redação, não é assim. O cara escreve da cabeça dele e tal, bota lá, posta e pronto. Não, isso é supervisionado. Tem jornalistas até mais experientes para pegar, bater com o repórter, o que é a tua apuração, o que diz, quem foi que te falou, é aquele que sempre te passa, assim, entendeu? Não é assim. O cara senta lá e sai escrevendo e acabou. Isso é uma empresa, gente. São empresas. O Diário do Peixe é a mesma coisa. E tem os colegas que fazem o trabalho e que são profissionais, né, que têm responsabilidade e que procuraram saber o que aconteceu. Mas como no Santos, hoje em dia, tem muita gente que falta com a verdade e fala de acordo com os seus interesses, como eu disse, a história do Robinho Júnior e do Neymar vazou para o GE porque houve interesse que vazasse. Não estou dizendo que não aconteceu, eu estou dizendo que houve interesse que vazasse. E depois que vazou, para criar um cenário disruptivo, agora você fala aqui, você fala ali e tal, vamos ouvir algumas pessoas. Aliás,
antes de encerrar, porque esse vídeo já está longo demais, só dizer uma coisa. Quem é que estava nesse treino? Quem estava nesse treino? Diretoria do Santos tem como explicar quais eram as pessoas que estavam nesse treino? Porque se essa história vazou e não foi vazado pelo alto escalão do clube, estou perguntando, tá? Quem vazou está num nível abaixo. Ou, em tese, para alguns, teria inventado. Porque os repórteres não vão inventar isso. Um troço sério desse, o cara não vai sentar e vai escrever da cabeça dele uma fantasia, um factoide, né? Do jeito que foi contado. Então, quem é que contou isso para a imprensa? É gente que é profissional do clube? Então tem que procurar quem foi. Porque uma coisa é o fato em si, outra coisa é vazar. Quem vaza tem que ser demitido. Né? Se foi alguma coisa fora de um planejamento, digamos assim. Né? Ou tinha gente lá que não tinha nada a ver com a história? A pergunta é essa, porque dizem que no CT do Santos tem muita gente que não tem nada a ver com a história. Aliás, o CT do Santos é um negócio surreal, né? A gente vê o jogo do Sub-17 e no fundo você vê o treino do profissional, lá no fundão, profissional treinando. O CT do Santos hoje, em sã consciência, o Santos devia dar um jeito de arrumar outro lugar. Porque no entorno do CT Repelé estão construindo prédios. Não vai ter um treino reservado para nenhum treinador. O CT do Santos é numa área urbana. Por isso que o CT da maioria das equipes é longe, é área afastada. Tem gente que vê treino em cima de árvore, tem gente que vê o treino da Santa Casa, tem gente que vai ver o treino desse prédio que estão saindo lá. Se aconteceu alguma confusão, tem um monte de gente para testemunhar no entorno. Tem gente que sobe drone. O Santos pode abater drone? Tem autorização para isso? Então, a diretoria do Santos, além de procurar uma boa ideia nesta segunda-feira de manhã para botar panos quentes na história, porque está faltando a versão oficial, ela precisa pensar seriamente em detectar quem é que vaza essas coisas dentro do clube. Porque eu não quero acreditar que, por mais que o Neymar esteja longe daquilo que a gente imaginava, eu não quero acreditar que alguém fosse, apesar de que me disseram que foi isso, que alguém vazaria algo para ferrar o Neymar na opinião pública e, tirar da reta o que acontece com alguns lá, né? As responsabilidades de alguns. Eu não quero acreditar nisso. Por isso que é importantíssimo ter uma palavra de alguém do clube. Uma nota. Ou, se tudo der certo, um videozinho no Instagram, alguma coisinha do gênero, né? Com... não foi bem isso, não sei o que e tal... Estão exagerando, não teve tapa nenhum, foi só um peteleco, que nem aqueles que eles dão, né, quando eles estão lá no aquecimento para os jogos e tal. Enfim. Porque se ninguém fala nada, é porque algo realmente houve. E eu ouvi de muita gente que ouve. E ouvi colegas que trouxeram a informação e ouvi nos bastidores de que houve. Qual é a intensidade do acontecido? Não sei. Mas o simples fato do silêncio reinar até este momento diz muita coisa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.